Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui, então, gravar a primeira aula aí do sexto ano, tudo bem? Que eu vou deixar disponível no canal do YouTube, ok? Então, vamos lá, turma. Como vocês podem ver, estou compartilhando aqui com vocês o acesso da UPET, porque eu vou explicar para vocês as primeiras páginas da apostila, tudo bem? Vocês vão escutar um barulho de fundo, que tem um pessoal aqui do lado que está de reforma, mas vamos lá. Acho que dá para vocês me ouvirem. Bom, a senha, tá? Que vocês têm que colocar aí é essa daqui, ó. Eu vou virar bem a tela do computador aí, ó, tá? Para vocês verem. Então, aí na minha fotinho aí, vocês vão conseguir ver direitinho aí, ó. Vamos lá. Mais pra cá. Ó. A senha é estudante@santanadeparnaíba.edu. Perdão, esse é o login, estudante@santanadeparnaíba, tudo junto.edu. A senha é aprender 2020, tá? Também tudo junto aqui, sem espaço, tá? Aqui, ó, é junto, aqui é junto. Deixa eu arrumar aqui, aprender 2020. Então, aqui é o login, que a gente escreve assim, login, e aqui é a senha, para vocês, quem quiser acessar a plataforma, e depois nas próximas aulas a gente vai usar isso também. Vou fazer atividade online com vocês usando lá os simuladores que agora a gente tem lá dentro da UPET, que é bem legal. Eu estou só mostrando para vocês, já explicando como faz o acesso, é muito simples. Então, eu vou compartilhando lá na minha tela com vocês, que vocês estão me vendo agora só de cantinho. Vamos lá para vocês verem como funciona. Funciona assim. Aqui, tá? Obrigatório. Tem que estar com o Google. Se eu entrar por aqui, não vou entrar, tá? Porque aqui eu estava usando como navegador, não era o Google. Aqui estava na Microsoft, porque eu não ponho o Google como navegador principal, porque tem umas funções na Microsoft que eu prefiro, tá? Então, aí eu vou escrever aqui, ó, o PET Inspira, já vai abrir. O meu já está salvo, tá vendo? Aqui eu tenho várias opções, taranã. Deixa eu escrever aqui, ó, Inspira Login. Aqui o meu já está salvo, tá até de roxinho, ele já está salvo. Aqui, pessoal, tá outra senha, porque é a senha do professor. Eu já deixo salva, e aí vocês vão agora compartilhar, vão ver comigo essa tela aqui, ó. Vamos lá, eu vou entrar aqui tanto faz eu entrar na docente ou na de professor, tá? No caso de vocês, vocês vão entrar na de docente. Eu vou entrar aqui na de, perdão, para vocês vai aparecer apenas do estudante, vocês vão entrar na de estudante, né? Docente, somos nós professores. Livros digitais, e aqui tá a coleção Aprender a Viver, que é de vocês. Sexto ano, tá? Aí aqui é a de arte, eu quero matemática, aqui tem como você selecionar, ó, anos finais, que é o de vocês, sexto ano, componente curricular, matemática, ele já vai puxar para mim, tá vendo? Ok. E aí está aqui, ó, primeiro bimestre, e aqui é o do professor, aqui sempre vem para mim o do aluno, para eu visualizar, e aqui é do professor, vocês, tá? Se eu clico aqui no do professor, eu vou ter, a minha tem mais páginas, que tem BNCC, blá, 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 tem respostas, tá vendo? Para vocês só vai estar disponível a do aluno. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês inicialmente, tá? Então, a princípio, o que a Pro vai fazer? Voltar lá, compartilhar, por quê? Eu vou explicar aqui no quadro branco o que eu prefiro, tá? Usar o quadro branco do que usar a lousa digital, porque acho que a letra não fica legal, enfim. Eu fiz alguns testes aí, eu prefiro desse jeito. Então, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês lá, tá? Pelo livro do aluno, porque aí vocês agora, creio, espero que a maioria já tirou a apostila, o aluno já tem acesso, né? A apostila em mãos. Espero que todo mundo já tenha tirado, né? E aí, belezinha, certo? Então, agora eu vou abrir uma guia aqui do Google para vir compartilhar com vocês. Espera só um minutinho. Bom, vou deixar meu acesso aqui aberto.
Fazendo tudo aí para vocês verem que é bem simples. Então, entrar, foi. Agora deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, gente, que agora quando eu tô gravando aula, não quero ser interrompida. Pronto, compartilhar. Então agora vocês vão ver aí a tela, tá? Minha tela da UPET e vamos ver aí de ladinho. Tudo bem? Então é isso. Tô lá, vai aparecer aqui jogos, a gente vai usar numa próxima aula esses simuladores, tá? Eu não vou entrar em detalhes com vocês agora, que a intenção é a explicação da primeira parte da apostila de vocês. Então, vamos lá. Etapa, para mim aqui, sexto ano, matemática, não preciso nem ficar procurando, vou entrar no do aluno, que é para vocês acompanharem comigo. Então, é isso aqui que vocês têm aí em mãos, essa apostila que vocês receberam. Então, vamos lá. Aula, tá? A intenção aqui é deixar a aula gravada com a explicação. Números que permeiam o mundo. Eu fiz uma apresentação disso já para quem acessou a primeira semana, tá? Para quem não acessou, vamos lá. O filósofo grego Pitágoras, que viveu no final do século VI a.C., já dizia: os números governam o mundo. Essa frase tem um significado grandioso e abrangente, reflita sobre isso. E daí nós discutimos lá naquele dia que eu fiz com os alunos o acolhimento, tá? Vocês não tinham apostila em mãos, só eu tinha apostila. Eu fiz com os alunos essa leitura. Então, e respondemos as questões juntos. Pense em alguns números que fazem parte da sua vida. Qual o significado deles para você? É possível afirmar que há números que te identificam no dia a dia? Explique. Pode-se afirmar que a frase de Pitágoras é válida para os dias atuais? Explique. E aí, aqui, a primeira atividade que eu quero que vocês façam. Registre no espaço a seguir suas reflexões, opiniões e respostas das questões anteriores, compartilhando-as com os colegas e com o professor. Bom, vamos lá explicar cada questão para vocês fazerem aí depois, na próxima semana, tá? Então, essa semana vocês vão preencher a apostila. Na próxima semana, eu vou mandar uma atividade, vou mandar um outro vídeo e vou mandar uma atividade referente a todas as aulas que vocês tiveram acesso aí ou não. Como eu vou baixar no YouTube, eu espero que todos consigam assistir. Porque na nossa aula na quarta-feira, a gente vai permeando aí espero que até quarta-feira todos tenham assistido o vídeo, né? Na nossa próxima aula online, tá? Que no caso, eu gravando esse vídeo aqui, ficou para quarta-feira. Mas é isso daí, eu vou deixar gravado aí no geral. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Aqui vai ser a aula mesmo da apostila explicada. Para quarta-feira, para quem serve aí de momento essa questão que eu estou abordando aí. Nesse momento, as nossas aulas são às quartas-feiras, pode ser que mude, tá? Mas não se deve levar muito em consideração isso. Cada um vai entrar lá, de acordo com o seu grupo, seguindo as atualizações da escola. Bom, pense em alguns números que fazem parte da sua vida. Bom, vários, né? De início, sexto ano, número para identificar a série que você está, número do RG, número do CPF, número da sua casa, o número das questões que a gente está falando agora, para identificar em que parte nós estamos estudando, unidade 1. E aí ele pergunta, é possível afirmar que há números que te identificam no dia a dia? Explique número do telefone, número da sua casa, número do seu documento. Pode-se afirmar que a frase de Pitágoras é válida para os dias atuais? Explique, muito atual. Os números governam o mundo. Para quem participou da aula de acolhimento, a gente chegou a discutir, eles chegaram a falar algumas situações. Ah, professor, eu falei assim para eles, fale alguma situação que não tem número. Aí eles falavam, eu rebatia. Mostrando para eles que eles estavam errados, que lá tinha número, entendeu? Então, vocês vão perceber aí que tudo está envolvido com matemática, tudo tem número, tá? Todos os objetos, a gente precisa de razão, proporção, precisa de um designer, e tudo para se desenhar, para se programar, precisa de número, é feito através da matemática, tudo bem? E aí, indo para a próxima página, isso é explicando para vocês, tá? Eu estou um pouquinho ágil aqui, né, nas minhas explicações, por quê? Eu não quero que as aulas sejam extensas, né, gravadas aí de uma forma extensa para ficar cansativo para vocês. Aí agora aqui nós estamos na página 4, meu espaço, meus números. Tem uma tirinha.
E daí a gente tem aqui a Mônica e o Cebolinha, tá? Os personagens aí, a princípio, o autor é o Maurício de Souza. E aí ele fala, ocupado de novo. O jeito é falar com a Mônica pessoalmente. Blá, 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 blá. Ele foi até a casa da Mônica, né? Aqui já fica bem subentendido. Então, o que a gente entende aqui? Ele estava ligando para a Mônica, uma vez, tentou de novo, né? Subentende-se que ele tentou várias vezes, porém, ele não conseguiu. E aí, o que ele fez? Foi até a casa da Mônica. Chegou lá e ele entendeu por quê. Ela estava pendurada no telefone. Teve uma coleguinha no acolhimento que até falou, deve estar falando com a Magali, que elas são muito amigas, né? Aí fala assim, agora compartilhe ideias e opiniões com os colegas e com a professora, que não está escrito com o professor, mas eu, professora, a partir das questões apresentadas a seguir. Quais são os personagens que aparecem na tirinha? Respondi aí, tá? Então, se vocês estão assistindo o vídeo, eu respondi, Mônica e Cebolinha. O que eles estão fazendo? Também respondi a questão. Há a ideia de números nas ações dos dois personagens? Explique, sim. Toda vez que eu vou fazer uma ligação, estou usando números, telefone. Para que serve o número de telefone? Para identificar a pessoa que eu estou ligando, né? É possível dialogar com alguém via telefone sem conhecer o número do telefone dessa pessoa? Não, por mais que seja uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, ou via Meet, como a gente está fazendo aqui agora, tudo por trás aí tem um telefone, tá? Não necessariamente um telefone. Nós podemos usar outros canais. Por exemplo, eu não tenho o número de telefone de ninguém aqui no Meet, mas tem matemática implícita porque eu precisei usar um meio de comunicação. Qual que é esse meio de comunicação? Via internet, estou usando o computador. Então, por trás disso tem toda uma programação, ou seja, tem número. Mas não estou usando o número de telefone de ninguém. Tudo bem? É possível, sim. Porém, via telefone, não tem como. Telefone. Então, automaticamente, o telefone você precisa do número da pessoa. Então, a pergunta tá aí, tá? Se você consegue via telefone, eu consigo falar com a pessoa usando outros meios sem usar o número de telefone, mas no telefone eu preciso do número. Por mais que eu vá fazer uma chamada de vídeo, o número da pessoa está implícito lá nos meus contatos, né? E aí tem as atividades, que é das quais eu quero que vocês façam, que eu vou explicar. Escreva o número de telefone que você costuma utilizar. Caso você tenha, pode ser o número do seu telefone. Bom, turminha, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês vão ver aí no cantinho, tá? A minha lousa aqui, ó. Então, eu vou apagar aqui, vou pôr para vocês o número de telefone para a gente entender essa situação aí. Como que a gente... Eu vou inventar um número, tá, gente? Não copie. Então, aqui, o código do país, 11, vou pôr um telefone aí. Deixa eu pôr menor, eu tô com o quadro bem perto aqui. 55, 11, vamos supor que é 9, que todos têm. Vou colocar 9988 1, 2, 3, 4. Inventei, tá, gente? É capaz de existir esse número, mas pelo amor de Deus, não fico ligando pra ninguém, não. Não sei de quem é. Então, ó, agora vocês não vão ver mais, mas vão ver a explicação. Tá desse jeito aí. O que ele fala para vocês aí, né? Ele pede que você coloque esses números de telefone aí, tá? Pode ser o número do seu telefone, você vai botar aí na sua apostila, não vou estar nem vendo aí, ok? E aí, o que eu vou fazer? Partir para a próxima página com vocês. Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir passar de página. E daí vem as atividades dos quais eu quero discutir com vocês. Como você lê esse registro? Registra. Então, a pergunta é como você lê. Então, eu vou escrever como eu leio. 5. Gente, aí vocês não precisam pôr o código do país, que é Brasil, né? Geralmente no telefone você acha até um laizinho aqui, ó. Aqui é porque é Brasil, 11 é o código de área de São Paulo, então eu escrevo 1111, então é para me escrever como eu leio. No caso de vocês, não precisa pôr isso daqui, vocês vão pôr aqui, ó, 9, vai escrever desse jeito, gente, sem vírgula, sem nada, porque a gente fala desse jeito, 999, né, assim, 88, então é isso que eu quero que vocês escrevam, tá? 1, 2, 3, 4. É desse jeito que vocês vão colocar aí. Aí ele pergunta, qual a sua altura? Vou apagar aqui, porque agora o vídeo está gravado. Se tiver dúvida, vocês voltam. Bom, a minha altura, olha lá.
quantos metros, né? Então, quando a gente pergunta qual é essa altura, a gente fala, a minha altura é 1,67 m, tá, gente? Então, aqui, ó, corresponde a 1 metro e aqui 67 centímetros. Então, a gente deixa indicado desse jeito aqui, ó. Ou se eu pôr 1,67 metro, que é assim, ó, 1,67 metros. Quer dizer que eu tenho 1 metro e 67 centímetros, ok? Então, ó, quantos metros? Como ele pede aí por separado, em metros é 1,67, tá? Porque eu tenho 1 metro inteiro mais 67 centésimos do metro. Centímetros, quantos centímetros? Bom, pessoal, aí está implícito de forma que eu respondesse, ou eu coloque aí, turminha, a resposta é totalmente em centímetros, tá? E aí eu preciso lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Então é importante eu saber nessa questão aí que 1 metro tem 100 centímetros, tudo bem? Porque lá embaixo ele pede assim, ó, como se lê a sua altura em centímetros? Bom, como se lê, aí eu vou escrever. Se 1 metro tem 100 centímetros, eu tenho 100 mais 67. Então, eu tenho um total 167 centímetros. Então, você vai escrever como se lê. 160, tá bom? E, ok, centímetros. Por que, professora, você está escrevendo aqui? Porque ele pede como se lê em centímetros. Então, eu transformei aqui, ó, porque eu sei que é 1 metro, que corresponde a 100 centímetros, para quem não lembra disso. Aqui eu tenho 1/10 do metro, e aqui eu tenho os décimos do metro, e aqui os centésimos do metro. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 décimos e 7 centésimos de metro. Nossa, professora, é muito confuso. Então, vamos mudar tudo isso. Vamos pensar em dinheiro. Em dinheiro, quando a gente trabalha com número decimal, o que é número decimal para vocês entenderem? Os números que têm vírgula. Quando a gente trabalha dessa forma, é importante vocês saberem que pensar em dinheiro. Então, eu tenho R$ 1,67. Eu tenho um inteiro e os outros não é R$ 1 inteiro, né? Então, percebam que quando eu tenho duas casinhas aqui, vocês vão falar 67 centavos, porque você está na centésima casa, tá? Se fosse aqui, ó, eu ia falar R$ 1,60. Nesse caso, para efeitos que não seja de dinheiro, eu entendo que eu tenho uma casinha da vírgula, certo? Uma casinha após a vírgula. Então, aqui eu estou no décimo do metro, aqui no centésimo. Se eu colocar mais uma medida, deixa eu trocar aqui a cor, gente. Se eu colocar mais uma medida, eu estaria no milésimo. Então, eu tenho aqui 1 metro, 6 centésimos, 1 metro, 6 décimos, 7 centésimos e 2 milésimos do metro. Isso daqui, gente, a gente vai aprofundar a ordem que se apresenta. Inteiro, décimo, centésimo, milésimo, e aí vai. Posterior a isso, eu tenho décimo do milésimo, centésimo do milésimo, milésimo do milésimo, e aí vai. Mas não se preocupe que a gente vai se aprofundar aí, tudo bem? Depois. Então, só para explicar aqui para vocês como que vocês vão preencher. A sua altura em metros, você vai colocar 1,67 metros, tá? Porque está perguntando para você em metros. Eu estou falando 1,67, gente, mas é a minha altura. Quantos centímetros? 167 centímetros, tá? Porque aí em centímetros é a transformação. Repetindo, porque 1 metro tem 100 centímetros, então eu vou somar. Tudo bem? E aí, escreva como se lê. Eu vou escrever como que eu leio em centímetros. 167 centímetros. Escrever, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, comece o registro da leitura do número do telefone com a leitura do número que indica a sua altura em centímetros. Então, ele vai dizer para você comparar. Compare o registro da leitura do número de telefone com a leitura do número que indica a sua altura em centímetros. A maneira de expressar e ler
esses dois números apresentam diferenças? Explica. Totalmente, né? Porque quando a gente está lendo aqui, ó, 167, a gente está lendo como uma única informação. 167. Quando eu vou falar o número de telefone, nós estamos falando números independentes. A gente entende que um número não tem relação com o outro. Então, se fosse o começo do meu telefone, ia ser 167. 167. Eu não ia falar 167, né? Às vezes a gente fala, mas usualmente a gente fala sobre o número de forma independente. Então, vocês vão explicar isso daí. E aí tem uma outra explicação, um outro fato aqui. Os números que fazem parte da sua vida, assim como os que estão presentes nos diferentes contextos do cotidiano, podem apresentar diferentes funções e, com isso, diferentes modos de leitura. Basicamente, os números assumem as seguintes funções: indicador de quantidade, que é quando os números indicam quantidades, ou seja, essas quantidades elas estão presentes nas mais diferentes situações do nosso dia. Então, vamos lá. Eu vou ter a forma visual, a forma simbólica ou mesmo mentalmente. Então, eles sempre vão estar implícitos. Eu vejo um número, ou tem lá um símbolo, tudo bem? E aí, continuando aqui, a leitura da apostila com vocês, puf, puf, ele tem alguns exemplos aí na próxima página. Ó, na minha casa moram 6 pessoas. Aqui tem o calendário, né, quantidade de dias do mês, o valor do tênis, que é R$ 298. Então, ele ficou implícito nas nossas memórias. E a gente acaba nem percebendo que tudo tem número. Indicador de posição, Camila é a segunda da fila, a senha, então você vai saber em que posição você está. Aqui tem a senha e a mesa que você vai, tá? Olha aqui, painel 3 está identificando qual painel que é. Quando a gente tem uma competição, primeiro lugar, segundo, terceiro. Aqui taça de ouro, de prata e de bronze. Então, aí no livro de vocês, vai explicando tudo isso, tá? Tá bem didático. Instrumentos para codificar. Os números usados para indicar código normalmente assumem a função de identificar ou localizar. Então, falando sobre código, é isso, tá? Ou seja, o número da minha casa, a placa do carro, o número aqui, ó, para mim saber a capacidade, ó, tá vendo aqui, ó? Número do telefone, número do ônibus. E daí ele fala assim, aqui o menininho. Como você percebeu, há muitos números presentes no cotidiano das pessoas e que apresentam funções diferenciadas. Leia a posição a seguir e organize os números do seu cotidiano nos quadros indicados. Que números fazem parte da sua vida? Que tipo de número está comigo diariamente? Vamos ver. Aí temos aqui indicador de quantidade. Aqui, gente, quando eu clico, ele vai no automático. Tá? Deixa eu parar. Ele voltar por aqui e devagarzinho, que lá ele vai automático, ele vai passando a página. Indicador de posição. Então, vamos lá. Aqui de quantidade, o que você vai colocar? Por exemplo, quantos irmãos você tem, quantas pessoas moram na sua casa, isso é quantidade. Quantos livros eu tenho, quantos alunos eu tenho, quantos alunos tem na minha sala de aula, tá? Posição, o número, eu sou o primeiro filho, em uma competição eu fiquei em tal lugar, ok? Então, e por aí vai. Instrumento para codificar, então lá, a placa do carro, número da casa, tá? Que é conforme ele explica aqui, ó. Tá vendo? Códigos, placa do carro, número do ônibus. Daí vocês vão olhar aí, caso esqueçam. Ele explica passo a passo, ó. Quando a gente está falando de posição, tá? Vocês têm todos aqui. Quando ele está falando de quantidade, ele dá exemplos. Então, é aí que vocês vão olhar para responder, tá, amores? Não tem segredo. No próximo, eu tenho assim: observe os números que aparecem na tela do telefone celular apresentado a seguir. Qual o significado dos números que aparecem na tela do celular? Bom, observe que a gente tem hora, data e temperatura. Esse é o significado. Mas vamos lá. A hora é indicador do quê? É aí que vocês vão encaixar. A temperatura, ela se encaixa em código, quantidade ou, né, colocação. Aí vocês vão identificar dentro daquela classificação. Então, por exemplo,
Quarta-feira, 6 de fevereiro. Ai, professora, como assim? Eu vou colocar aqui a data. A data serve para quê? Vocês têm exemplo aqui, ó. Volta lá. Ela está dentro da onde? Então, quando eu falo de data, eu estou falando de quantidade. Nesse caso aqui, ó, ele mostra para você que com relação ao calendário, ele está falando a quantidade de meses, não é isso? Tá vendo? Olha lá. Então, é para vocês classificarem nesse sentido, tá? Eu não vou falar, vocês que vão prestar atenção aí. Então, vocês vão falar se é um indicador. Vamos melhorar a explicação. Vocês vão colocar se é um indicador de quantidade, então, vou lá, temperatura. A temperatura é um indicador de quantidade, um indicador de posição ou é um código? É isso que eu quero que vocês coloquem aí. A hora está dentro de qual classificação? Está dentro de um indicador de quantidade, de posição ou de código, ok? É isso que vocês vão fazer. Na letra B, nos últimos anos foi acrescentado o nono dígito nos números de celular. O que isso significou? Bom, significou, ou seja, aumentou a possibilidade de números, porque um maior número de pessoas adquiriram celular, então aqui em São Paulo houve-se a necessidade de acrescentar um 9. Mas por quê, professora? A gente já vai discutir isso aqui no meu quadro branco. Eu só vou terminar essa página aqui que eu pedi para vocês fazerem aí, ó, até a página 9. Observe a imagem de uma camisa de futebol. O que está registrado na camisa? O número 10. Qual a função desse número nesse contexto? A função desse número, turminha, é fazer o quê? Identificar o jogador, não é isso? Então tá. Parando nessa página aqui para responder essa pergunta, eu vou discutir isso com vocês aqui, ó. O que a gente estava falando? Então, observe. Se eu tenho o número 1 e o número 2, quais são as possibilidades de números diferentes? A gente tinha discutido isso na abordagem que eu fiz quando eu falei com os alunos nas boas-vindas, tá? Eu apresentei para eles o começo da apostila, embora vocês não tinham irmãos ainda. Então, aqui pergunta. Quando eu tenho o número 12, eu só tenho duas possibilidades de número, não é isso? Então, se eu tenho 12, eu só consigo fazer o 12 e a outra possibilidade é o 21. Agora, observe o que acontece se eu aumento a quantidade de número. Eu vou usar o número 1, número 2, número 3. Eu tenho o 1, o 2 e o 3. Começando com o número 1, eu posso colocar o 132. Usando o mesmo número 1, 2, 3, eu posso começar com o 2, colocar o 1 primeiro e o 3, com o 2, colocar o 3 e o 1 depois. Usando essa mesma situação, turminha, o que eu posso fazer? Deixa eu ver como vocês estão vendo aqui. Deixa eu fixar minha tela aqui no que vocês estão vendo. Para eu ver se está bem legível aí. Ótimo. Então, é isso. Observe que, como eu tenho 3 números, olha só, com 2 números eu só consegui 2 possibilidades. Com 3 números, olha quantas possibilidades eu tenho. Agora eu vou começar com 3. Se eu começo com 3, eu posso pôr 321 ou 312. Então, turminha, o que eu quero falar para vocês a respeito do acréscimo do número 9? Então, quando eu acrescentei mais um 9, eu aumento a possibilidade de números, tá? Existentes aí. Aumento as possibilidades, tá? Eu aumento a quantidade de números que eu posso criar, diferentes números, para eu identificar aí cada chamada. Então, se eu aumentar para 4 números, isso vai ficar maior ainda. Com 4 números, eu vou ter aí 18 possibilidades. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 1, 3, 2. São números diferentes. Porém, eu usei só o 1, o 2 e o 3. A outra possibilidade, vocês vão aprender lá na frente, que aqui, a gente está fazendo aqui árvore de possibilidades. Tem lá como fazer árvore de possibilidades. Mas, por enquanto, eu estou fazendo de forma aleatória, só para já introduzir esse conceito aí na prática para vocês. Tem um outro jeitinho, que a gente usa um princípio multiplicativo, e aí vai, depende da situação. Então, aqui, com o 3 eu posso fazer. Então, usando 3 números, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5,
6 possibilidades. Vocês viram como já aumenta? Então, só para fechar aí a aula, imagine se eu coloco mais um número. Olha lá. O 1, o 2, o 3 e o 4. Eu vou ter aí mais possibilidades ainda. Então, vamos lá. Começando com o número 1, eu vou fazer outra coisa para vocês. Eu posso colocar aqui, já está o 2, tá? Então, eu vou colocar primeiro o 3, depois o 2, depois o 4. Se eu começo com o número 1 de novo, eu vou colocar, olha só que interessante. Agora eu vou começar com o 4, depois eu coloco o 2, depois o 3. Tem mais possibilidades? Tem. Se eu começo com o 1 de novo, bom, eu já comecei com o 4, comecei com o 3, já comecei com o 4, comecei com o 3. E se eu começar com o 2, eu posso colocar desse jeito aqui, ó, 200, 1234. Só que percebam que se eu faço assim, eu me perco. O que é ideal eu fazer? Só para vocês entenderem e eu achar todas as possibilidades. Olha que legal. Existe uma maneira de eu fazer isso organizadamente. Então, aqui ele está 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá, professora. Eu vou fazer todos começando com 1. Eu já tenho o primeiro aqui. Certo? Então, agora eu estabeleço uma regra. Bom, o próximo usando o 2, para eu não me confundir, a melhor maneira. Por que eu estou explicando isso? Porque eu vou dar uma atividade cobrando isso de vocês. Então, com 2. Então, começando com 2, eu posso colocar o 3 e o 4. Copiando 1, 2, eu posso colocar o 4 e o 3. Percebam que o 2 com o 2 aqui eu não tenho mais nenhuma possibilidade. E aí eu acabo, tá? As possibilidades de uma forma para eu não me confundir, usando o número 2, depois do 1. Então, estabelecendo a mesma regra, tá? Começando agora, eu vou mudar. Se eu começar com 1, eu tinha começado com 2, eu zerei todas as possibilidades. Com 1, tá tudo aqui, certo? Mas e ainda começando com 1, como eu posso fazer? Gente, isso vai dar número, hein? Como que eu posso fazer? Eu vou só lançar a ideia para vocês não se perderem. Como que eu posso fazer o próximo número? Agora eu vou colocar o 3. Se eu colocar o 3, só sobra o 4 e o 2. Então, eu posso colocar 1324 ou eu posso colocar 1342. Tá vendo que não tem como eu errar? Porque com o 3 depois, eu já brinquei aqui com os outros. Daí eu faço a mesma coisa. Agora, e se eu começar com 4? Tá? Faço a mesma coisa se eu começar com 4. 1, 4. O que eu posso colocar agora? O 3 e o 1, o 3 e o 2. Então, eu vou colocar 1423, 1432. Viu como não tem como eu errar? Agora, se você prestar atenção, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Gente, observe que eu usei um número 1, 2, 3 e 4. E eu aumentei só um número. Gente, mas isso eu tenho 7 possibilidades começando com o número 1. Eu ainda posso fazer a mesma coisa, tá? Que eu não vou fazer tudo, porque eu quero que vocês façam e me digam, usando agora, começando com o número 2. Ué, começando com o número 2, eu vou colocar o próximo 1, eu posso colocar 2134, usando o 2 e o 1, eu posso colocar 2143. Agora, começando com 2, eu já achei as possibilidades possíveis. Tem mais? Tem. Porque agora, se eu resolvo colocar o 3, eu vou brincar agora. Coloquei o 2 e o 3. Quais que sobram para eu cobrar? Brincar o 4 e o 1. Então, eu vou colocar 1314, repito o 2 e o 3, vou brincar com 41. Eu só troquei a possibilidade. Só troquei de lugar. Então, percebam, turminha, que com o número 2 eu também vou ter 7 possibilidades. E por aí vai. Então, quanto maior a quantidade de números, se eu colocar mais um número, eu vou ter. Se que cada um eu vou ter 7, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 7, 28 possibilidades. Pode continuar. Eu vou só fazer aqui com o número 2, para vocês perceberem que eu vou ter 7 possibilidades. Eu vou voltar para cá, gente, com os meus afazeres, para não vocês enxergarem o quadro aí. Então, aqui, ó, eu já fiz ele 2, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer ele 2, que minha mão tá meio oleosa e às vezes não pega. Eu vou fazer com 2. E o próximo número, eu vou colocar o 4.
Pode ser? Ótimo. Então, eu vou começar 2.400 e... Agora sobe 3. E 13, eu vou colocar 2.431. Então, vamos lá. Eu comecei... Vai dar 28 possibilidades? Vamos prestar atenção. É isso que eu estou instigando vocês a verem. Com o número 1, eu tive 7 possibilidades. E com o 2? Vamos ver o que acontece? Fiz tudo? Ótimo. Eu fiz o 2 de 1, 2, 1. Tem mais alguma eu colocando 1 aqui? Não. Eu trocando eles de lugar. Então, perceba quanto eu vou andando, eu vou diminuindo um pouquinho de possibilidade. Por quê? Perceba agora eu só tenho 6. Então, o que isso significa? Na minha próxima variação, eu não vou ter 6 possibilidades. Vamos concluir esse para ficar tudo explicadinho para vocês. Então, aqui, eu já fiz todos os números começando com 1. Aí, voltando lá, a gente observou que eu tinha 7 possibilidades. Eu vou só somar aqui para a gente saber quantas. 7. Mais, aqui, começando com 2, eu fiz tudo. Por quê? Eu comecei com 1, variei aqui. Eu comecei com 3, variei aqui. Eu comecei com 4, variei aqui. Pronto. Certo? Agora, eu tenho 2, 4 mais 6. Vamos ver quantas possibilidades? Estou anotando ali. Agora, eu vou começar com o número 3. Olha lá, para vocês verem que legal é isso, gente. Vou começar com o número 3. Bom, o número é 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar 340, 3.421, 3.000, que agora eu começo com 3 e depois eu coloquei o 4. Eu posso colocar aqui, certo? Então, eu começando com 3 e colocando 4 aqui, deu isso. Bom, eu começando com o mesmo 3, colocando 2 aqui, percebe que já é outro número, né? Agora eu vou brincar com 4 e com 1. Então, eu posso 3.214, 3.241. Tem mais alguma possibilidade? Bom, começando com 3, 3, 4, 3, 2. Agora eu posso começar com 3, 1, com 31, certo? E aí sobra quem para eu brincar? O 2 e o 4. Então, eu vou colocar 3.124, 3.142. Bom, 3, 4, 3, 2, 3, 1. 3, 3 não posso pôr, porque eu não posso repetir o número. Então, aqui foram 2, 4, 6 possibilidades, certo? Percebam que eu fazendo dessa maneira organizada, eu consigo eliminar erros. Não corre risco de eu repetir nenhum número. Então, é desse jeito que vocês vão fazer aí, ok? Para poder me dizer quantas possibilidades eu consigo fazer com esse número. Eu não vou continuar, porque agora vocês vão fazer aí sozinhos. Eu fiz com 1, com 2 e com 3. Vocês vão fazer as possibilidades com o número 4. E daí, na próxima atividade, já fica aí, vocês já ficam aí com dica do que eu vou querer que vocês façam. Já façam aí para treinar, tudo bem? Eu vou só voltar aqui com vocês na apostila. A gente fez tudo isso só para explicar essa questão aqui, ó. Tá? Peraí. Deixa eu voltar lá no meu livrinho aqui para eu mexer. Para explicar a questão aqui, ó, sobre... E aí vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês o que isso significou, né? Conforme a minha explicação, vocês já vão conseguir fazer. Eu já vou deixar aqui gravada a explicação da página 10, né? Então, na página 10, nós temos aí, ó, você já ouviu falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA? Registre o que você sabe sobre ele. Bom, aí você... Mas tem aqui os 2 primeiros artigos. Aqui embaixo já tem uma diquinha para você. ECA, tá? É de uma forma simbólica que a gente fala, porque ECA quer dizer estatuto, o E, né, quer dizer estatuto, o C quer dizer criança, e o A, adolescente, tá? Estatuto da criança e do adolescente. Então, uma das leis, tá, que está lá dentro do ECA, é a Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. No artigo dessa segunda lei, considera-se, para o efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, tá? Até 12 anos de idade incompletos, ou seja, a partir do momento
que você completa 12, você já entra como adolescente. Então, até um dia antes de você fazer 12 anos, você é criança. Depois dos 12 anos, você é um adolescente. Lembrando que é muito importante ser criança para sempre, né? Com sabedoria. Bom, de acordo com essa parte do estatuto, responda: você é considerado uma criança ou um adolescente? Por quê? Então, quem tiver mais de 12 anos vai explicar aí. Eu não sou mais considerado criança porque eu tenho mais que 12 anos. Embora se comportem como tal. Letra B. Se uma pessoa está completando 12 anos hoje, ela é considerada criança ou adolescente? Como eu respondi aí no vídeo, ela é considerada adolescente. Por quê? Ela é considerada criança até um dia antes, até antes dela completar 12 anos. Então, já estou deixando explicado aqui, porque na próxima página, amores, vamos ver? Nós já temos aqui, ó, uma outra unidade, tá? Então, eu vou terminar aqui já nesse vídeo, que fica como aula 1. Letra C. Destaque os números que aparecem no texto e escreva o significado de cada um deles nesse contexto. Então, o que é para você fazer? Voltar lá, pegar. O que quer dizer aqui, ó, esse texto? Tá? Aqui, ó, o que quer dizer, aqui, ó, data. Então, tudo isso, como assim, professora? Você vai encaixar nesses quesitos aqui, ó. Você vai dizer se é um indicador de quantidade, um indicador de posição ou um código. É isso que ele quer que vocês façam nessa atividade aqui, tudo bem, amores? E aí, continuando aqui ainda. Peraí. Vixe, tem meu nome aqui. Não foi eu que coloquei, tá? Ótimo. Peraí, deixa eu diminuir a tela aqui, que eu me empolguei, né? Aí eu aumentei a tela demais. Então é isso. E aí vocês vão fazer aqui, ó. Escreva como se lê os números que indicam os artigos. Então, que indicam os artigos. Como assim, professora? Vamos voltar lá para vocês entenderem. Aqui, ó. Artigo primeiro. Então, como que se lê esse número? Primeiro. Como se lê segundo? Esse daqui? Segundo. Tá? Eles indicam ordem. Neste caso, quando a gente classifica em ordem, vocês vão classificar dentro do que foi explicado aí anteriormente. E aqui tem um desafio. A professora do sexto ano registrou no quadro a seguinte sequência: 1, 4, 9, 16 e 25. Seguindo o mesmo padrão, quais são os dois próximos números da sequência? Gente, é muito simples, vocês vão prestar atenção o que está acontecendo, de quanto em quanto ela está aumentando. Eu vou dar um segredinho para vocês, tá? Vou dar uma dica. Pensa em potência. Como assim, professora? Vamos explicar isso, né? Então, por exemplo, ó, para quem não lembra o que significa isso, eu vou explicar agora, tá? E aí eu não vou responder a próxima atividade, vocês vão responder isso para mim depois aí. Deixa eu explicar. Então vamos lá. O que é isso? Eu tenho aqui, a gente chama isso aqui de potência. O que é potência? Potência é quando eu tenho um número, tá? Do qual essa daqui é a minha base e esse númerozinho aqui em cima é o meu expoente. Como assim, professora? Base, para vocês gravarem, é o númerozinho que está embaixo, então a minha base, e o expoente é o que está exposto lá em cima, é o númerozinho de cima. O que eu faço com isso? Todos aqui estão elevados à segunda potência, ou seja, estão elevados ao quadrado. O que isso significa? Ao quadrado ou segunda potência são as formas corretas de se falar. Ao quadrado, mais para frente eu explico com detalhes, porque eles vão dar aí raízes quadradas. Depois eu explico isso para vocês, tá, amores? Então, o que eu preciso saber apenas nesse primeiro momento? Que esse número aqui, ele está me dizendo só uma coisinha bem simples, deixa eu pegar o vermelho. Ele está me dizendo quantas vezes eu vou multiplicar esse número por ele mesmo. Ou seja, aqui é igual a 1 vezes 1. E aí eu coloco o resultado. Então, se aqui eu tenho o número 2 e ele está elevado à segunda potência, é para eu entender que eu vou explicar o número 2 por ele mesmo 2 vezes. Então, a resposta aqui é 4. Aqui eu vou multiplicar o número 3 por ele mesmo 2 vezes. Então, aqui é 9.
Aqui eu vou multiplicar o número 4 por ele mesmo 2 vezes. Então, aqui é 16. E aqui vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25. Só para vocês entenderem. O próximo número aí, o resultado vai ser 6 elevado ao quadrado, ou seja, 6 elevado à segunda potência, tá? E aí vocês vão descobrir o resultado de 6 vezes 6. Tudo bem? Professora, esse número aqui pode mudar? Pode. Se fosse, por exemplo, tá? Aí vocês vão colocar, não vou colocar porque vocês vão fazer a resposta aí. Se fosse, por exemplo, 2 elevado à terceira, eu ia multiplicar o número 2 por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, isso ia ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. Como assim, professora? Eu vou fazendo a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. Eu pego o resultado que deu aqui e multiplico por 2 de novo. Então, 2 vezes 2 aqui é igual a 4. Como eu tenho que multiplicar de novo por 2, o resultado aqui é 8. 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Mas isso vai ficar para as próximas aulas, a gente aprofunda aí, que eu já puxo vocês para a raiz quadrada, para a raiz cúbica, enfim. A princípio, o que vocês precisam entender nessa atividade é isso. Número 2. Renata abriu o livro de matemática em uma página ímpar e desafiou Juliana a descobrir em que páginas o livro estava aberto. Informou apenas que a soma das duas páginas consecutivas abertas totalizavam 113. Quais eram os números das páginas em que Renata abriu o livro? Então, aí, turminha, eu vou deixar esse desafio para vocês pensarem, mas eu vou dar a dica. Vamos lá. Eu abri um livro em uma página ímpar, certo? Então, se eu abrir em uma página ímpar e a soma dessas duas páginas dava 113, obrigatoriamente a outra é par. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elencar aí as possibilidades de números em que a soma dá 113. E aí eu tenho a resposta. Então, por exemplo, se eu abrir na página, um exemplo, se eu abrir na página 50, quanto falta para 113? 63. Só que depois da 50, não é 51? Somadas, elas não dão 113. Então, eu tenho que pensar em dois números consecutivos. Essa é a dica, que já está dizendo aí. O que é consecutivo? Um número depois do outro. E que quando eu somar eles, vai dar 113. Bom, a nossa aula acaba por aqui, porque eu não vou resolver, tá? Nós vamos discutir aí na aula de sexta-feira a resposta dessa atividade. E aí vocês vão, enquanto isso, vão pensando. Aí, para a próxima, vai ficar meus números, uma longa história